Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados e hoje eu vou trazer uma receita de lasanha diferente e muito saborosa para você comer com sua família, amigos ou para vender e fazer uma grana extra. E fica comigo até o final, porque eu vou te ensinar todas as dicas e segredos de como fazer massa de lasanha caseira com dois molhos saborosos, molho branco e molho à bolonhesa. Tenho certeza que todos vão amar. Vamos lá para o passo a passo? Para fazer o molho branco da nossa lasanha gourmet, vamos precisar de 100 gramas de margarina, uma cebola ralada no lado mais grosso do ralador, 100 gramas de farinha de trigo sem fermento, uma colher rasa de noz moscada, uma porção de espinafre e 100 gramas de queijo gorgonzola. E aqui eu tenho 1 litro de leite em temperatura ambiente. Eu vou mostrar aqui rapidinho como eu fiz para que o espinafre ficasse assim. Agora que você já sabe como eu fiz para que o espinafre ficasse assim, vamos para o passo a passo. Eu vou refogar aqui a cebola e a margarina. A nossa cebola já está aqui bem refogada e o ponto é esse aqui, olha só. Ela fica um pouco transparente. Agora adicione a farinha de trigo e você pode fazer tudo isso aqui com a panela na boca do fogão. Por que que eu não estou fazendo com a panela na boca do fogão? Porque se você está começando, eu não quero que você erre aí no passo a passo, tá? Agora eu vou levar para o fogo aqui, ó, fogo baixo, e vou cozinhar a farinha de trigo aqui. Ela vai ficar bem tostadinha, sabe? Não é queimada não, tá, pessoal? Aqui, olha. Tá vendo? Virou assim um creminho, como se fosse um ponto de pomada, sabe? Aqui, olha só, bem de perto. Eu gosto de mostrar tudo para que você não se assuste com cada passo a passo aí e achar que está fazendo errado, tá? Agora eu vou levar para o fogo baixo, e vou cozinhar. Agora você vai colocar 1 litro de leite e você vai colocar aos poucos. Se você tiver experiência, tudo isso aqui você pode fazer com a panela na boca do fogão. Não coloca tudo de uma vez só, não, o leite, porque vai ficar difícil para você dissolver aqui a farinha. Adicione a noz moscada. Agora eu vou levar para o fogo baixo, e vou esperar esse molho aqui ferver. O nosso molho já está fervendo e o ponto é esse aqui, olha só. Não se preocupe que não está mole. Quando ele esfriar, ele vai ficar na consistência que eu preciso. Agora eu vou adicionar o queijo gorgonzola. Eu vou finalizar com espinafre, mas eu não vou colocar aqui dentro agora. Por que, Edva? Porque se eu colocar o espinafre aqui dentro, com ele quente assim, ele vai ficar verde. Então, eu só posso colocar isso aqui depois, tá bom? Vamos para o próximo molho. Sempre que possível, enquanto ele esfria, misture assim um pouco, tá? Para não criar uma película aqui por cima. Para fazer o segundo molho da nossa lasanha gourmet, vamos precisar de 800 gramas de carne moída, e essa carne é a patinho. Essa carne não está temperada, eu quero que essa carne fique soltinha, e se eu temperar, ela não vai ficar. Então anote essa dica aí no seu caderninho, nada de cebola, alho, sal, nada, nada. Aqui eu vou colocar em média 4 colheres de azeite. Agora eu vou levar essa carne para o fogo e vou refogar ela bastante.
Olha só, pessoal, esse é o resultado quando você não tempera a carne antes. Aqui tem 3 cebolas cortadas em cubinhos. Agora eu vou levar para o fogo, vou refogar para que essa cebola aqui fique completamente refogada. Agora eu vou temperar 1 colher de sopa de páprica defumada, 2 colheres de sopa de manjericão desidratado, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de sal, 150 gramas de extrato, aqui eu tenho 8 tomates. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para remover a pele e as sementes. O tomate já está em uma temperatura que eu consigo pegar. Aí agora eu vou remover toda a pele. Opcional, viu, pessoal? Tirar aqui as sementes, mas eu gosto de tirar. Agora que você já sabe, ali, ó, coloque o tomate. 1 litro de água. Vou levar para o fogo e vou esperar ferver. Os nossos molhos já estão aqui, olha, em uma temperatura maravilhosa para trabalharmos. E a primeira coisa que você tem que fazer são os recheios. E observe que na produção do molho branco eu não coloquei sal, e é proposital, porque a quantidade do queijo gorgonzola que eu coloquei aqui é o suficiente. Não precisa colocar sal aqui nesse molho. Vou finalizar o molho branco aqui com o nosso espinafre, temos o queijo e o presunto e a nossa massa de lasanha industrial. Agora, se você quer um sabor especial, que a pessoa coma e diga, tem alguma coisa diferente aqui dessa lasanha, essa lasanha ela está assim gourmet, aí eu vou lhe ensinar como fazer a massa fresca. Aí você pode falar, Edva, eu não quero fazer a massa fresca. Vai ficar gostosa? Vai ficar gostosa. Agora faz os meus molhos para você sentir a explosão de sabor, tá bom? Para a massa fresca da nossa deliciosa lasanha gourmet, vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Para cada 100 gramas, você vai colocar um ovo, tá bom? Pode fazer aí que dá super certo. Aqui eu vou usar 5 ovos. Coloque um ovo de cada vez, porque se algum estiver estragado, você não perde a sua massa. E uma dica para você escrever no seu caderninho é a seguinte: tem farinha de trigo que é úmida e tem farinha de trigo que é seca. Aí, se não der o ponto, assim que você terminar de unir aqui com suas mãos, aí sabe o que é que você vai fazer? Você vai usar um pouquinho de água, pouquinho, tá? Às vezes nem precisa, pessoal. Olha. Mas aqui, essa farinha de trigo, ela é seca. Eu vou ter que colocar um pouquinho. Finalize com 1 colher de sopa de azeite. Eu tenho que sovar essa massa aqui na bancada por uns 10 a 15 minutos. Eu tenho que deixar ela lisinha. E você vai fazer assim, olha. Agora eu vou deixar essa massa descansar por uns 30 minutos, aqui na bancada mesmo. E por que que eu tenho que deixar essa massa descansar por 30 minutos?
trabalhamos com ela, então ela precisa descansar para relaxar. E uma outra coisa muito importante é quando você for cortar para abrir a massa, se você não deixar ela descansar por 30 minutos, ela fica péssima de abrir. Você vai se cansar muito, principalmente se for no rolo, tá? Cadê seu caderninho? Eu não acredito que você ainda não pegou seu caderninho. Eu vou esperar. Eu preciso dele. Pegou? Pronto. Diquinha de ouro aqui para vocês. Anota aí no seu caderninho. Olha, desse jeito que está aqui, você pode guardar na geladeira. Experiência própria. Você pode adiantar a sua produção. E, gente, adiantar a produção é uma coisa assim, sabe? De ouro. Dica de milhões. Ai, gente, cadê meu like? Eu não acredito, não, que você tá assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. Então, olha só. A massinha fresca com os molhos, o que é que você vai fazer? Você vai tampar depois de frios, tá? E guardar tudo na geladeira. E só no dia seguinte é que você vai tirar tudo da geladeira e vai começar a montar a sua lasanha. E é isso que eu vou fazer, para mostrar para vocês que dá super certo. Antes de levar para a geladeira, para esse molho aqui não ressecar, ele já está frio. Ah, sim, outra coisa, viu, pessoal? Já ia esquecendo. Por que que eu não vou finalizar? Porque eu não quero que o molho fique verde. Aí, como ele vai passar a noite na geladeira com o espinafre, o molhinho vai começar a ficar verdinho, não vai ser mais molho branco, vai ser molho verde. E eu não quero isso. Eu quero que o espinafre só dê um toque ali de verde no meu molho, né? Então, o que é que eu vou fazer? Olha, cobrir para evitar que crie uma película, porque vai para a geladeira. E aí, olha. E no dia seguinte eu mostro como montar a nossa lasanha. Prontinho, pessoal. Aqui já é o dia seguinte. E eu vou abrir essa massa aqui, nessa máquina de macarrão. Mas se você não tiver essa máquina, não deixe de fazer. Eu vou lhe dar o exemplo aqui de como você abrir com o rolo, tá? Não quero que você deixe de fazer, não. Deixa eu mostrar aqui a máquina e já eu mostro aqui como eu abro no rolo. Essa máquina, ela é manual, ela tem esse botão aqui que vai do número 1 ao número 9. E quando esse botão está no número 1, o cilindro aqui, ele fica aberto. Na proporção aqui que você vai aumentando aqui de número, passando para o número 2, 3, até chegar no 9, o cilindro, ele vai fechando. Aqui eu tenho um gancho, esse gancho aqui, ele serve para prender aí na bancada, na mesa de sua casa. Aí, ó, ela pega até essa abertura toda aqui, se for menos, aí você vai fechando para poder segurar a máquina na bancada ou na mesa. Aqui é uma manivela, essa máquina ela vem apenas com uma manivela e tem esses 3 furos aqui. Cada furinho desse aqui é para você trabalhar com a máquina. Eu vou usar apenas essa parte aqui do cilindro, eu só quero abrir a massa. Mas antes eu vou mostrar como você abrir aí no rolo. Para abrir a massa aqui, fica melhor sem o tapete culinário, pelo menos aqui na minha bancada. Não quero que ninguém deixe de fazer só porque não tem a máquina. Eu quero que você tenha o prazer de comer essa massa deliciosa. Enquanto você trabalha com a porção da massa, o restante cubra, porque isso evita que ela fique ressecada. Pronto, aqui já está na espessura que eu preciso. Aí você pode se perguntar aí, qual a espessura? Quando você pegar, não sei se dá para perceber, e dá para você ver
a sua mão. Olha, tá vendo? Essa é a espessura. Olha, é bem fininha, viu, pessoal? Ó. E aí, o que é que vocês vão fazer? Um pouco de farinha. E olha só. Aqui você pode cozinhar para fazer a sua lasanha com massa artesanal. Pronto, aí quando ela está assim, ó, mais ou menos nessa espessura aqui de 4 milímetros, aí eu passo na máquina com o cilindro aqui todo aberto, que é o número 1. Vou dobrar. E vou continuar no 1, tá? Vou passar novamente no número 1. Desse jeito aqui mesmo. Agora, eu não vou mais dobrar a massa, tá? Vou mudar o cilindro aqui para o número 2. Puxo e rodo para o número 2. Agora, eu vou passar no número 7 e essa é a espessura que eu quero. Vou parar no número 7. Prontinho, pessoal, olha só. Tamanho grande, né? Aí, coloque farinha. Vou fazer com o restante. Eu vou colocar a massa para cozinhar em 4 litros de água. Aqui eu já coloquei uma colher de sal, uma colher de sopa. Vou colocar outra, 2, 3, 4, caprichada. Essa água, ela tem que ser salgada como a água do mar. Aqui tem 4 litros de água. E lembre-se que em momento nenhum eu coloquei sal na massa. Não precisa. O sal é na água. Agora eu vou colocar 1, 2 colheres de azeite na água. Leve para o fogo e espere ferver. Enquanto a nossa água ferve, deixa eu falar algumas coisas aqui para vocês. Sobre as formas, para você montar aí a sua lasanha, você escolhe. Isso daí é uma escolha sua. Agora sim, se você for fazer para vendas, eu vou lhe mostrar aqui. Para vendas, monte nesse tipo de forma aqui. São formas descartáveis. Se você for porcionar, você vai comprar forminha de alumínio descartáveis. E para que você tenha noção do tamanho dessa forma, o comprimento dela aqui é de 28 centímetros, a largura é de 20 e a profundidade aqui é de 8. E esse tamanho aqui, gente, aqui para minha família, tá? O pessoal come com gosto. Serve 8 pessoas. Mas eu acredito que dá ainda para servir entre 9 a 10 pessoas, porque sempre tem ali uma salada. E uma outra dica que eu quero falar para vocês, aqui ó, esse tamanho aqui, 60 centímetros. O tamanho aí de 2 réguas, só para que você tenha noção. Já esse tamanho aqui, ficou com tamanho de 39 centímetros, vai ficar assim. Vocês vão ver eu montando assim.
e fechando. E vão ver também assim, certo? Deu para entender, né, pessoal? Observe o passo a passo que vocês vão entender. A água já está fervendo e só agora eu posso colocar a massa da nossa lasanha para cozinhar. Não coloque várias para cozinhar de uma só vez. Aqui, para 4 litros de água, eu coloquei 4 pedaços. Depois que você colocar a massa na água, cozinhe por uns 4 minutos. E aqui, olha só, já está no ponto. Eu já posso tirar. Prontinho, a nossa massa já está aqui completamente cozida. Eu vou passar um pouco de água fria aqui, mas se você não quiser fazer isso, não tem problema. É uma coisa particular de cada pessoa. Se você for fazer aí para encomendas, nesse momento aqui que você vai montar, coloque luvas em suas mãos. Vamos começar com molho branco. Você escolhe, ou esse ou esse. Aqui eu tenho 800 gramas de queijo mussarela e eu passei no lado mais grosso do ralador e 500 gramas de presunto. Essa última camada aqui, eu não coloco queijo agora. Olha, agora eu vou fechar assim. Agora eu vou levar para o forno. Vou deixar lá por uns 30 minutos. E depois eu vou tirar e vou colocar o queijo mussarela por cima. Você pode levar desse jeito que está aqui, olha, para assar. Mas eu gosto de colocar na bandeja, em uma bandeja de alumínio, porque fica melhor para levar para o forno. E o meu forno já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. Aí eu gosto de fazer isso, olha. Assim, ela cozinha rápido. Vou colocar um pouco de orégano e vou levar para o forno. A lasanha, ela já está assada. Eu vou colocar no meu forninho elétrico e vou ligar a resistência da parte de cima, porque agora eu só quero que ela doure aqui por cima, tá bom? Se você tiver aí com sua família, você já pode cortar. Se você gosta quente e ama como eu, eu amo comer lasanha quente. Mas assim, se for para vendas, deixe se firmar um pouco. Não já entregue assim quente desse jeito não, tá bom? Deixa esfriar um pouco, porque aqui vamos fazer uma decoração para que ela fique linda, tá certo? A decoração você escolhe qualquer uma aí de sua preferência. E vou usar esse apontador de legumes para fazer umas flores de beterraba e flores de cenoura.
Eu quero que a beterraba fique na espessura mais ou menos aqui da cenoura, para que eu possa me basear aqui pelo apontador, olha. Ela já sai com um formato assim. Olha só que coisa mais linda. Olha, eu já tenho uma aqui. Olha só, pessoal. Pronto. Ela é tão suculenta, sabe? Vou mostrar aqui de perto, olha só. Gente do céu, olha só. Minha gente do céu. Sério, eu vou comer esse pedaço todo, vou. As minhas glândulas salivares estão pulando de alegria. Sabe por que eu faço esse tipo de coisa? É para você saber aí a qualidade do produto que você vai entregar ao seu cliente ou que você vai comer aí com sua família. A textura da massa, o sabor dos molhos, esse molho branco aqui de gorgonzola com espinafre, o molho da carne. Gente, façam na casa de vocês e depois volta aqui. Eu vou te esperar nos comentários, viu? Vou. Muito bom. Maravilhoso. E aqui, ó. Não vai embora ainda não, que eu esqueci de falar uma coisa, porque a vontade de comer era grande. Diva, como é que eu faço para entregar o meu cliente? Não vai entregar assim cortada, não. Olha, quando eu falo para vocês deixar esfriar um pouco para se firmar, o motivo também é para que o verdinho que você colocar, seja salsa, manjericão, cebolinha, para que fique assim com essa aparência de frescor. Aí o que é que você vai fazer se for nesse tipo de embalagem aqui para você entregar? Você vai fazer isso, passar o plástico filme em toda a bandeja e entregar para o seu cliente. Passe apenas uma vez, não passe várias, para que fique assim, com essa aparência bonita, tá bom? Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!